Boa tarde, colega. Volto ao contacto para continuar a falar de entrevista de recrutamento e seleção. É uma área, enfim, que daria para muitos vídeos. Vou dedicar alguns a esta área. A entrevista é um momento muito importante e, para mim, a entrevista é o melhor instrumento para efetivamente avaliar as pessoas, principalmente quando é feita por pessoas com alguma experiência e algum traquejo. Alguns cuidados a ter na entrevista e que podem ajudar muito no nosso trabalho são, primeiro que tudo, preparação. Como eu costumo dizer, a preparação nunca é demais. E a preparação é, para mim, a primeira fase e a fase mais importante de qualquer entrevista. E o que é isto da preparação? É estudar muito bem o perfil. E quando se estuda o perfil, estudam-se as competências hard, as competências soft, a cultura da empresa, o perfil do líder, o perfil da equipa, tudo isso. Ter um guião bem preparado, bem estruturado, estudar muito bem o CV daquela pessoa e perceber e tomar notas onde é que nós podemos, de aspectos que nós efetivamente podemos colocar, e depois é ter cuidados como ter uma agenda, ter o tempo necessário na agenda, ter um local com condições, em que não haja interrupções, em que não haja pessoas a passar, ver bem como é que nós vamos sentar o candidato, ter águas, ter essas coisas que são fundamentais. É fundamental, quem trabalha em recrutamento e seleção, é fundamental manter a mesma estrutura nas entrevistas e, se possível, é fundamental seja sempre a mesma pessoa a fazer as entrevistas. Por exemplo, na Stanton Chase, quem começa um projeto de recrutamento é ele que faz o processo, é que faz o projeto todo. Aliás, nós trabalhamos por equipa e por projeto e, portanto, há um entrevistador, o entrevistador é que faz as entrevistas de todos aqueles candidatos. Mesmo que possa ter o apoio de alguém em algumas entrevistas, a verdade é que é ele que tem. E porquê? Para manter alguma sintonia e para manter comparabilidade na avaliação das pessoas. Depois, é muito importante manter as mesmas perguntas e a mesma estrutura da entrevista. É fundamental que isto aconteça e é muito importante, e é por isso que é muito importante ter o tal guião e é por isso que é muito importante ter os tais casos, que vos vou falar um bocadinho mais à frente, preparados e as tais perguntas certas preparadas para colocar. Depois é muito importante tomarmos notas. As notas devem ser tomadas de forma muito simples e de maneira que o entrevistado não pare porque nós estamos a tomar notas. Se o entrevistado diz, eu pergunto então e diga-me uma coisa, é casado, é solteiro, e a pessoa diz, sou divorciado, e isto normalmente cria desconforto nas pessoas, desconfiança, portanto temos de tomar notas de uma maneira muito simples e pequenas notas que mais tarde depois completamos, mas vamos tomando algumas notas de tudo isso. Por outro lado, é importante ter o tempo. O tempo é fundamental. E o tempo é uma questão às vezes que se respeita para as pessoas. Uma entrevista normal para mim demora uma hora e um quarto. Uma entrevista com um candidato que me interessa muito chega a demorar 2 horas e mais. Uma entrevista com um candidato que pura e simplesmente não me interessa demora se calhar 35, 45 minutos. Mas este candidato não me interessa, pode não me interessar para esta função, para esta posição, mas pode me interessar para outra. E mesmo que não me interesse, muitas vezes esta pessoa ou meteu férias para vir à entrevista ou pôs em causa algumas obrigações familiares para falar comigo e, portanto, isto faz com que seja fundamental o respeito pela pessoa e, portanto, quando mais não seja 35, 40, 45 minutos, eu demoro na entrevista e trato de forma que a pessoa não perceba que para aquela posição ele não é candidato. Mesmo que depois lhe dê o feedback no fim, a pessoa sente-se valorizada, sente-se escutada e sente-se respeitada, o que é absolutamente fundamental. Há muitas técnicas de entrevista, há técnicas de entrevistas completamente estapafúrdias, não é? Algumas que são até de empresas muito vanguardistas, mas que depois na prática não dizem nada. Portanto, o perguntar a uma pessoa, imagine que você tem um Boeing 747 e que tem uma régua com 10 centímetros, como é que você media o Boeing 747? Enfim,
pode-nos dizer algumas coisas sobre a inteligência da pessoa, sobre a criatividade da pessoa, pode dizer alguma coisa sobre isso, mas se for um candidato com experiência, não nos diz como é que ele reagiu no passado, não nos diz como é que ele resolveu problemas, não nos diz como é que ele trabalhou em equipa. Portanto, este tipo de técnicas de entrevista normalmente são giras, até dão uns artigos interessantes, mas não servem para muito mais do que isso. Ou aquele tipo de técnica de entrevista de pôr o candidato sob pressão, nomeadamente quase atacando e portanto isto também são técnicas de entrevista que eu pessoalmente acho que dão muito pouco resultado e eu não partilho muito delas. Depois há aquela técnica de entrevista daquele que não sabe o que é que está a fazer, não é? Nunca aprendeu, nunca sabe e não sabe o que é que está a fazer uma entrevista e, portanto, é aquela entrevista de onde se pergunta meia dúzia de banalidades o que é que a pessoa fez, porque é que a pessoa saiu daquele lugar, porque é que a pessoa entrou no outro, porque é que aquele tipo de coisas e depois pergunta, diga-me lá as suas 3 qualidades e a pessoa normalmente diz as 3 qualidades que eu quero ouvir, principalmente se tiver alguma experiência e quando se pergunta, diga-me lá qual é o seu defeito, normalmente só há 2, é teimoso ou perfeccionista e não passam disto. Portanto, estas entrevistas também dizem muito pouco. Que tipo de entrevista é que nós fazemos aqui, por exemplo, na Stanton Chase e que treinamos há muitos anos e que não é invenção nossa, é prática em muitas empresas internacionais, é a entrevista CBBI. É a entrevista de Behavior Based Interview, ou Competence Behavior Based Interview. No fundo, é avaliar as competências baseadas em comportamentos do passado. Esta entrevista parte do princípio que a melhor maneira, o melhor predictor de comportamentos futuros são comportamentos passados. Ora, isto é muito interessante quando nós temos pessoas com alguma experiência. Quando nós temos pessoas com menos experiência, por exemplo, pessoas à entrada do mercado de trabalho, estas entrevistas se calhar não são tão eficazes e nós temos que procurar outras, nomeadamente assessments, coisas deste género que nos possam ajudar. Mas quando estamos a falar de diretores, de pessoas com 5, 10, 15, 20 anos de experiência, o melhor que a gente tem que perceber é como é que eles reagiram no passado, porque tudo leva a crer que a forma como eles vão reagir no futuro é da mesma forma que reagiram no passado. Ou seja, o melhor predictor do futuro, de comportamentos futuros, são comportamentos passados. E aí o que é que nós fazemos? Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós desenvolvemos na Stanton Chase e que utilizamos e que é, na minha opinião, muito eficaz, é cada vez que nós temos um projeto de recrutamento, uma determinada posição, definimos as 2, 3, 4 competências mais relevantes, por exemplo, liderança, por exemplo, orientação para resultados, por exemplo, resiliência, e o que criamos perguntas específicas sobre estas situações, como, por exemplo, uma pergunta do tipo, já teve um colaborador difícil no passado? Como é que resolveu e como é que liderou essa pessoa? O que é que eu estou à procura? De perceber qual é o estilo de liderança dele, qual é a maneira como ele efetivamente agiu no passado e normalmente muitas vezes as pessoas dizem-me quando eu tenho colaboradores difíceis, e eu digo, não é isso que eu disse. Escolha lá no seu passado um colaborador que tenha sido difícil, vamos lá falar sobre isso. Eu em tempos tive a Joana, que era uma menina com estas características. E à volta daquilo vão sendo feito um conjunto de pessoas. E porquê é que ela era uma pessoa difícil? E o que é que ele fez? E como é que ela funcionava com a equipa? Enfim, vou fazendo um conjunto de questões relacionadas com isso, que estão mais ou menos preparadas em relação a este tipo de entrevista e a pessoa vai falando da sua experiência, da maneira se trabalhou em equipa, se falou com o chefe, se lhe deu a oportunidade, se não lhe deu a oportunidade, se lhe deu uma oportunidade, se deu 2 oportunidades, se deu 3 oportunidades, se a apoiou, se lhe deu formação, se a acompanhou, se não acompanhou, tudo isto se utilizou a equipa, se não utilizou, enfim, tudo isto vai ser descalpelizado ao longo de 5, 10 minutos por cada uma destas 3, 4 competências que nós vamos analisar durante a entrevista. E, portanto, é uma forma que nos permite tirar ilações
muito válidas e que nos permite muitas vezes prever como é que aquela pessoa se vai comportar em termos futuros. É uma técnica de entrevista que eu gosto muito, é aquela que nós praticamos, mas de qualquer forma eu referia mais 3 ou 4 regras que são fundamentais em termos de entrevistas e que complementam de alguma forma este tipo de entrevista CBBI que eu reformo. Algumas técnicas. Primeira técnica, no princípio da entrevista é fundamental descontrair o candidato. E descontrai-se o candidato de 2 formas. Primeiro, com a chamada conversa da treta, no fundo com aquela conversa informal, estacionou bem, deu bem com isto, já cá tinha estado, conhece cá alguém, enfim, um bocadinho deste aspecto, e com o dizer-lhe muito obrigado por ter vindo, vamos ter uma conversa de cerca de 1 hora e pouco, dividida em 2 partes. Numa primeira parte vamos falar essencialmente sobre si, as suas competências, as suas experiências, as suas aspirações, objetivos por aí fora, e numa segunda parte falaremos sobre o nosso cliente, a função, os objetivos, as dificuldades, enfim, tudo o que eu lhe puder dizer sobre isto. Isto, de alguma maneira, descontrai a pessoa. Estas 2 coisas descontrai a pessoa e, quando se descontrai a pessoa, facilita a comunicação. Cria-se a base para comunicar, que é fundamental. Uma entrevista é um namoro, precisa de se comunicar, precisa-se de falar. Depois, há algumas perguntas fechadas, sim ou não. Há perguntas, 1 ou 2, 3 perguntas logo no início da entrevista, são perguntas sim ou não. Fala ou não fala inglês? Qual é o seu conhecimento disto ou daquele outro? Enfim, algumas perguntas fechadas são fundamentais. Depois, uma pergunta de cada vez. É importante ir perguntando, fazer uma pergunta de cada vez e não perguntar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Não mudar bruscamente de assunto. Portanto, uma entrevista deve ter um fluir e deve ir fluindo e não se deve mudar de assunto. Muitas vezes o mudar de assunto de repente cria até um impacto negativo no próprio entrevistado. Antes de haver um bom relacionamento e do ambiente estar quente, de haver um aquecimento da relação, não fazer perguntas de caráter pessoal. Por exemplo, se eu na altura percebo que quando percebo que a pessoa está numa situação, por exemplo, de divórcio, vamos imaginar uma coisa qualquer, eu não, no início não lhe faço nenhuma pergunta sobre isso, porque não há condições. Mas no fim, se o ambiente estiver suficientemente quente e se eu achar que é apropriado, até lhe posso dizer: Isabela, eu percebi no princípio que você tem estado a passar por uma situação pessoal difícil, isso está ultrapassado, quer falar sobre isso, se não quiser não há problema nenhum, mas e muitas vezes as pessoas dizem: estou a passar por uma situação um bocado complicada do ponto de vista familiar, mas não quer falar sobre isso. Não se fala sobre o assunto, exatamente, a pessoa tem que saber respeito pelos candidatos e isto é fundamental. Depois devemos usar uma linguagem adaptada ao candidato, não é? Portanto, estar a entrevistar uma pessoa para uma função de motorista ou um CEO para uma determinada empresa são coisas diferentes e, portanto, o estilo de linguagem, ou um advogado, o estilo de linguagem são diferentes. É muito importante não demonstrar nem atitude crítica, nem atitude de grande aprovação. Portanto, nós estamos a fazer uma entrevista, nós somos neutros, aliás, o entrevistador tem sempre 2 componentes que são às vezes terríveis. Por um lado tem que criar a empatia e a proximidade para facilitar a comunicação e por outro lado tem que estar aqui e tem que estar a ser objetivo e a olhar os comportamentos das pessoas. Portanto, por um lado relacional e por outro lado muito objetivo tem que ter. Isto às vezes é difícil de fazer. E, portanto, nós não temos nem que demonstrar uma atitude muito crítica perante os candidatos, quando eles dizem qualquer coisa que nós não concordemos, mas também não temos que lhes estar a demonstrar sempre a aprovação e sempre a fazer assim. É fundamental mostrar interesse e estar com atenção àquilo que o candidato disse. E eu já vi situações, aliás, dramáticas disto, de candidatos estarem a falar, candidatos importantes, e o entrevistador está completamente na lua. É importante não haver interrupções, porque quebra completamente a comunicação. É muito importante controlar a entrevista. Nem que você esteja a entrevistar o CEO da Amazon,
é você que vai decidir se a pessoa é admitida ou não admitida e, portanto, quem controla a entrevista é você. E às vezes não é fácil quando temos do outro lado pessoas muito habituadas a liderar e pessoas normalmente até às vezes muito habituadas a entrevistar. É muito importante tomar anotações simples e que não quebrem o ritmo da entrevista, e é fundamental não comunicar imediatamente ao candidato a conclusão da entrevista. Nós não sabemos quem é que vamos entrevistar a seguir, ainda temos que ponderar uma série de fatores, aliás vamos falar nisso num outro vídeo sobre como é que se tomam estas decisões, e portanto é fundamental não dizer, agradecer no fim, explicar a empresa, explicar tudo e dizer, olha, nós dar-lhe-emos uma resposta seguramente no espaço de 2 semanas, 3 semanas, e vamos sempre mantê-lo informado. Se tiver algum aspecto, contacte-nos, mas não temos que dizer, olha, adorei a sua entrevista, você vai já para a shortlist. Nada disso, não é isso que se deve fazer. Enfim, não há regras para estas coisas, mas, mais uma vez, há princípios orientadores. E estes são alguns princípios orientadores que não farão de si imediatamente um grande entrevistador, mas ajudá-lo-ão a fazer boas entrevistas. Ficaria por aqui, até daqui a uns dias. Muito obrigado.